dezembro de 2019, em Wuhan, na China, foi identificado um novo coronavírus, agora conhecido como SARS-CoV-2, responsável pela doença infecciosa Covid-19. O SARS-CoV-2 é um vírus do tipo RNA de fita simples, de polaridade positiva, considerado um vírus zoonótico. Ou seja, é um vírus que pode ser transmitido de animais para seres humanos. Já se sabe que o vírus pode infectar, além de humanos, outros mamíferos, como cães e gatos. Com base nas informações disponíveis até o momento, o risco de animais espalharem o vírus para as pessoas é considerado baixo, mas mais estudos são necessários. Por isso, pessoas com suspeita ou confirmação de Covid-19 devem evitar o contato com animais, incluindo animais de estimação, gado e animais selvagens. A Covid-19 é de fácil transmissão e o SARS-CoV-2 se replica nas células das vias aéreas superiores, como cavidade nasal, faringe e porção superior da traqueia, e vias aéreas inferiores, porção inferior da traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. O vírus pode ser transmitido de forma eficiente de um indivíduo para outro antes mesmo do aparecimento dos sintomas da doença, via aerossol, pela fala, tosse e espirro. Além disso, tende a acometer alguns grupos de pessoas de forma mais grave, como indivíduos com doenças pulmonares, como asma e doença pulmonar obstrutiva, doença renal crônica, diabetes, condições cardiovasculares como hipertensão e cardiopatias, doenças que reduzem a imunidade como HIV, doenças hepáticas como cirrose ou doença hepática gordurosa alcoólica e não alcoólica, gestação, tabagistas, idosos, entre outros. Apesar desses grupos terem maior chance de desenvolverem a forma grave da doença, qualquer pessoa pode evoluir para essa forma da doença. Pessoas infectadas com SARS-CoV-2 podem apresentar um amplo espectro de sintomas, desde a ausência de sintomas ou sintomas leves até doenças graves, que podem evoluir para óbito. Sintomas normalmente aparecem entre o segundo e o 14º dia após exposição ao vírus, e incluem febre, tosse, falta de ar ou dificuldade para respirar, fadiga, dores musculares, dor de cabeça, perda de sabor ou olfato, dor de garganta, nariz escorrendo ou entupido, que chamamos de congestão nasal, náusea ou vômito e diarreia. Vamos entender como ocorre a infecção por SARS-CoV-2. A fisiopatologia da Covid-19 não está totalmente elucidada, mas abordaremos o que sabemos até o momento. Para entendermos como o vírus infecta a célula hospedeira, precisamos conhecer um pouco sobre esse vírus. O SARS-CoV-2 é constituído por material genético RNA, encapsulado por uma membrana, sendo que na sua superfície existe uma variedade de proteínas, como a proteína S de spike ou espícula, que dá ao vírus uma aparência característica de coroa. A proteína S, contudo, é apenas uma de 4 proteínas estruturais presentes no SARS-CoV-2, existindo também as proteínas do envelope, da membrana e do nucleocapsídeo. O material genético do vírus é encapsulado pela proteína do nucleocapsídeo, ou seja, envolvido por uma capa protetora, sendo essa proteína necessária para a síntese de RNA, enquanto as proteínas do envelope e da membrana ajudam na montagem viral. Para o vírus infectar o ser humano, a primeira etapa consiste em invasão das células do hospedeiro. Isso ocorre, por exemplo, quando conversamos com uma pessoa contaminada. O vírus entra no nosso corpo por meio de gotículas de saliva que ficam suspensas no ar. O vírus vai invadir as células do sistema respiratório e lá mesmo pode proliferar. Para isso, inicialmente, ocorre a ligação do vírus à célula do hospedeiro através da proteína Spike S, presente na superfície do SARS-CoV-2, que encaixa em um receptor chamado receptor da enzima conversora de angiotensina 2, a ECA2, presente nas células do trato respiratório. Esse encaixe funciona como um encaixe de chave e fechadura e permite a ligação entre o vírus e a célula hospedeira. Além da ligação ao receptor ECA2, fatores do próprio hospedeiro facilitam a entrada do vírus. Um exemplo é a enzima chamada serinoprotease transmembrana tipo 2,
presente na superfície das células do sistema respiratório. Uma vez que o vírus se liga à célula do hospedeiro por meio do receptor de ECA2 e do fator intrínseco do hospedeiro, ocorre uma série de processos que resulta na entrada do vírus ou do seu RNA para dentro da célula. Esse material genético sofre tanto replicação quanto é usado para a produção de proteínas virais, que irão permitir que várias partículas virais sejam montadas e liberadas da célula do hospedeiro, aumentando assim a quantidade de vírus presente no organismo infectado. Uma vez que o vírus invade nosso corpo, ele é reconhecido pelo nosso sistema de defesa, que libera várias substâncias que têm o objetivo de eliminá-lo ou neutralizá-lo. Contudo, durante a batalha entre o vírus e nosso sistema de defesa, nossa primeira linha de defesa, chamada imunidade inata, principalmente, libera níveis elevados de diferentes substâncias pró-inflamatórias, o que chamamos de tempestade de citocinas. Esse termo reflete uma alta produção de moléculas que são responsáveis pelo recrutamento e ativação de células inflamatórias. Essa intensa liberação de citocinas pode ser potencialmente fatal e é considerada a principal causa de gravidade e morte de pessoas com Covid-19. A tempestade de citocinas tem sido relacionada à linfopenia grave, baixa contagem de linfócitos no sangue, trombose e infiltração maciça de células de defesa mononucleares em vários órgãos. Várias citocinas pró-inflamatórias, como o fator de necrose tumoral alfa, interleucina 1 e interleucina 6, têm sido relacionadas a uma resposta de inflamação intensa do nosso corpo frente à infecção pelo SARS-CoV-2. Em especial, a IL-6 tem ganhado atenção por diversos fatores, como sua participação importante na ativação e aumento da coagulação durante a infecção, bem como participação no aumento da permeabilidade vascular, que deixa os vasos mais porosos, facilitando a saída de líquido e proteínas para o tecido adjacente. Os órgãos considerados mais vulneráveis à infecção por SARS-CoV-2 são os que apresentam maior nível de expressão do receptor de ECA2, e inclui os pulmões, coração, o esôfago, os rins, a bexiga e o ilho. Isso pode explicar as manifestações extrapulmonares associadas à infecção. Para entendermos como a doença afeta o pulmão, primeiro precisamos entender que quando respiramos, o oxigênio entra pelo nariz e chega ao pulmão, em uma área com espaços chamados alvéolos, onde penetra no vaso e é distribuído por todo o organismo. Especificamente no pulmão, a resposta inflamatória intensa relacionada ao SARS-CoV-2 pode causar importantes alterações, como a alteração da permeabilidade dos vasos, acarretando na saída de líquido rico em proteínas para fora dos vasos, ocupando inclusive os espaços de troca de gases, causando edema pulmonar. Também causa lesão difusa dos alvéolos com espessamento das suas paredes, acúmulo de fibrina e macrófagos dentro dos espaços alveolares e infiltração de células mononucleares e fibroblastos no tecido que compõe o pulmão. Todo esse processo cria uma barreira para o oxigênio chegar ao sangue, por isso o indivíduo sente falta de ar. Mas como o nosso corpo consegue se defender do SARS-CoV-2? Bom, nossas células de defesa, especificamente de um sistema de defesa chamado de imunidade inata, conseguem reconhecer as células infectadas, ou resto de células mortas, e estimular uma primeira linha de defesa, menos específica, que tenta conter a infecção. A imunidade inata dura poucos dias e, como resultado, ocorre uma resposta antiviral inespecífica, com liberação de várias substâncias como o interferon, que dificulta a replicação viral. Em idosos, essa resposta inicial é menos potente. Esse fator explica parcialmente porque eles são mais susceptíveis a desenvolverem a doença em suas formas mais graves. A imunidade inata ativa um outro tipo de resposta mais específica, chamada de imunidade adaptativa, que é uma segunda linha de defesa do nosso corpo que reconhece o agente agressor e se organiza para responder rapidamente após um segundo contato com o vírus. Essa imunidade adaptativa ocorre através da ativação e participação
dos linfócitos T e B. Os linfócitos T são divididos em classes e são importantes tanto para destruir a célula infectada, quem faz isso é o linfócito TCD8, quanto para organizar a resposta contra o agente agressor e ampliar a resposta dos linfócitos B, sendo o linfócito TCD4 responsável por essas duas funções. Os linfócitos T, chamados de naive ou virgens, são células que ainda não foram estimuladas por partículas, chamadas antígenos, e não estão ativados para exercer uma função específica na defesa contra o agente agressor. Quando os linfócitos T naive reconhecem partículas do vírus apresentadas, eles passam a organizar a segunda linha de defesa do nosso corpo, ou seja, a imunidade adaptativa. Essa função também explica, em partes, por que idosos são mais susceptíveis a desenvolverem a forma grave, uma vez que eles têm menos linfócitos T naive. Os linfócitos B, quando estimulados, produzem anticorpos específicos contra o vírus. Primeiramente, são produzidos anticorpos chamados de IgM, que desaparecem em poucas semanas. Os linfócitos B também produzem os anticorpos chamados de IgG ao mesmo tempo, ou alguns dias depois. E esses anticorpos permanecem no nosso corpo por meses, ou até mesmo anos. Quando pensamos em anticorpo, a afinidade com o anticorpo ao vírus é algo importante. Com o tempo, os anticorpos IgG se tornam mais específicos, ou seja, anticorpos IgG liberados nos estágios iniciais são menos específicos do que os liberados em estágios mais avançados da doença. Isso é algo muito importante, porque precisamos de anticorpos que possam eliminar o vírus ou neutralizá-lo na menor concentração possível, por isso com alta afinidade. Quando a infecção se encerra, os linfócitos T e B reduzem em número, e algumas células específicas ativadas contra o vírus ficam no organismo, células de memória. Em um próximo contato com o mesmo vírus, as células de memória rapidamente se proliferam e eliminam o vírus. As evidências, especialmente com estudos em laboratório, mostram que os anticorpos podem se ligar à proteína S e assim neutralizar o vírus, prevenindo a entrada do vírus via receptor ACE2. Contudo, alguns anticorpos podem se ligar a outros componentes do vírus e assim não exercerem efeito de neutralização. Agora que sabemos como ocorre a doença, fica evidente que o tratamento da Covid-19 depende principalmente da gravidade da doença e se baseia nos seguintes princípios: isolamento em local adequado, medidas de prevenção e controle da infecção, tratamento dos sintomas, suporte na doença grave ou crítica. Com relação aos medicamentos, devemos ter muito cuidado com o uso sem prescrição médica ou sem necessidade. Cloroquina ou hidroxicloroquina não devem ser usadas para a prevenção da Covid-19. Atualmente, o uso dessas medicações para o tratamento de indivíduos hospitalizados e não hospitalizados também é desencorajado. As medidas para a prevenção da contaminação são bem conhecidas, mas sempre vale a pena relembrar. Elas incluem utilizar máscaras em ambientes públicos e fechados. As mais indicadas pelo maior poder de proteção são a PFF2 e Aura 9320. Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos ou usar um antisséptico para as mãos à base de álcool, que contenha pelo menos 70% de álcool. Evitar situações de aglomeração e contato próximo com as pessoas, ficar em casa se possível e respeitar os decretos estabelecidos pelo seu estado ou cidade. Gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe para ajudar o nosso projeto e levar mais informações para todos. Até a próxima!